Meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série. A nossa série é Reconexão. E o tema dessa noite é conexão cardíaca. Nós vamos lá para Lucas 6, 43 a 45. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê deste tema. Conexão cardíaca, Lucas 6, 43 a 45. Eu trouxe aqui nos slides e o texto diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala o que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender esta palavra, nos ajude a aplicar no nosso dia a dia e na criação dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre criação de filhos. E nós vamos falar sobre essa conexão que precisamos ter com o coração dos nossos filhos. O tema dessa noite, conexão cardíaca, nasceu dessa citação do David Nagel, que é um filósofo, que diz assim, sobre os efeitos do pecado. Eu vou explicar. A citação dele diz assim: os efeitos noéticos e cardíacos do pecado eram e são titânicos. No mundo caído, ignorância universal e desejos errôneos nos afligem. Gostaram da citação? Vou explicar. Ele está dizendo o seguinte: os efeitos noéticos têm a ver com mente, nous, em grego, é mente, inteligência, noesis, e tem a ver com a corrupção do nosso entendimento e da nossa mente. Ele está dizendo que o pecado corrompeu também o nosso entendimento e a nossa mente. Mas ele continua, e os efeitos cardíacos. Nós sabemos muito bem que essa expressão se refere a coração, porque nós ouvimos falar sobre cirurgias cardíacas, e essas cirurgias são cirurgias no coração. Por que isso? Porque em grego coração é cardia, exatamente essa palavra. Então os efeitos da mente e no coração do pecado eram e são ainda hoje titânicos, gigantescos. A Bíblia nos ensina que o nosso coração, a nossa mente, todas as nossas faculdades são totalmente depravadas. No mundo caído, ignorância universal, ignorância, mente, e desejos errôneos, coração, nos afligem. E por isso nós precisamos restaurar o coração. Tem um livro sensacional, um livro que eu indico a leitura. No final, depois nós fazermos as aplicações, eu vou trazer alguns livros de indicação de leitura aos irmãos sobre essa temática. E esse livro é um livro do Ted Tripp. O Ted Tripp tem um livro, Pastoreando o Coração da Criança. Esse livro é muito conhecido, como vocês podem ver até aí na capa, ele já vendeu mais de 30 mil cópias, pelo menos nessa edição, não sabemos quantas mais ele vendeu depois dessa edição. E nesse livro o Ted Tripp diz o seguinte: o coração é a fonte da qual emana as realizações da vida. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do coração. Ou seja, o coração emana o quê? As realizações da vida. Ele é o centro do seu ser. O coração é o âmago da sua existência. Ele determina as suas escolhas, os seus desejos, as suas ações, as suas reações. Tudo é determinado pelo seu coração. O seu comportamento é uma expressão do que está no seu coração. O texto que lemos fala isso. A boca fala o que está cheio o coração. E isso está nas Escrituras Sagradas. O coração é o centro do nosso ser. Um texto já citado pelo nosso irmão Danilo, quando ele disse que nós devemos guardar o coração. O texto diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, o âmago do seu ser. Tudo é direcionado pelo coração. Nós cristãos entendemos que o coração não se refere a meros sentimentos ou às meras emoções. Nós cristãos entendemos que o coração é muito mais do que isso. O coração diz respeito a emoções, sentimentos, ações, desejos e principalmente afeições. Com que o seu coração se apega
de maneira mais íntima, diz respeito à adoração. Porque se diz respeito a afeições, no final das contas, as suas afeições se dirigem àquilo que você adora. Você ama o que você adora. O que você ama acima de todas as coisas? Se Deus é Deus que você adora. Se o dinheiro é o dinheiro que você vai adorar. Entenderam? Você ama o que você adora. E isso está determinado no seu coração. Só que a Bíblia nos fala, e essa é a má notícia, que o coração é enganoso. Eu sempre falo isso, na semana passada eu falei sobre isso, mas agora trazendo o texto aqui para os irmãos verem. Jeremias 17:9 nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ele é corrupto, totalmente depravado. A corrupção do pecado assumiu tanto o nosso coração como a nossa mente e todas as nossas faculdades. Quem poderá entendê-lo? Quem o conhecerá? Na sequência desse texto de Jeremias é dito que o Senhor conhece o coração e Ele vai dar paga conforme as atitudes, conforme aquilo que está no coração. E meus irmãos, isso é terrível. Porque se o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, Ele sabe quem exatamente somos, o que desejamos, o que somos no escuro, o que o nosso coração deseja quando nós nos deitamos para dormir. E ali naquele pensamento ficamos pensando, almejando, se é Deus de fato que queremos, ou se é o dinheiro, os prazeres do mundo, as imoralidades, e por aí vai. Aquilo que te faz dormir, Deus sabe. Deus sabe. Então enganoso é o coração. Por isso que Jesus diz que o problema do homem está no coração. Marcos 7, 21 e 23, ele diz assim: porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. E contaminam o homem. O coração é o problema. E o coração deve ser transformado. E eu não passei o texto para vocês. Perdão. O coração tem que ser transformado. Porque no coração procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, os furtos, as imoralidades, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é a idolatria ao dinheiro, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, orgulho, falta de juízo e todos os males. Existe redenção? Para a gente entender o tamanho da redenção que recebemos, nós precisamos entender o tamanho do mal que habita em nós. Tem um livro, O Mal que Habita em Mim, recomendo. Aqueles que quiserem ler esse livro, vale muito a pena. O Mal que Habita em Mim. E meus irmãos, existe redenção. Cristo pode transformar o nosso coração. Isto é evangelho. Eu estou começando esse sermão já com o evangelho, para dar plena convicção a você que o seu coração pode ser transformado, e se você já creu, já foi transformado, e o coração dos seus filhos, ou qualquer pessoa que você se relacione, pode ser transformado. Mas precisa de evangelho. E olha aqui que diz Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês. Aqui uma expressão do batismo. E vocês ficarão purificados. É uma profecia sobre a vinda de Jesus. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E lhes darei um coração novo. Uma cirurgia cardíaca. Vos darei um coração novo. E porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, cheio de corrupção, morto, sem vida, e lhes darei um coração de carne. Porei dentre vocês o meu Espírito, com um E maiúsculo, porque agora é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O que nós temos aqui é o que o Novo Testamento vai chamar de novo nascimento. É o que o Novo Testamento vai chamar de conversão. É o que o Novo Testamento vai chamar de sermos nova criatura. Sermos feito nova criação. É Cristo tirando o coração de pedra e nos dando um coração novo. Transformando. E por isso a redenção. E por isso que todo esse estudo, meus irmãos, é aplicável na educação de filhos.
E por isso que eu coloquei esse tema, conexão cardíaca, pastoreando o coração dos filhos. Porque no final das contas nós precisamos alcançar o coração dos nossos filhos. E se você talvez não tem filho ainda, um dia terá, ou já passou dessa fase, agora tem os netos, ainda assim esse sermão é relevante para você. Primeiro, porque você precisa cuidar do seu coração. E segundo, porque você foi chamado a fazer discípulos. Então, essa aplicação aqui serve para qualquer discipulado. Qualquer pessoa que você for acompanhar, você deve colocar em prática esses princípios que eu vou trazer aqui. Porque no final das contas, o que um pai faz a um filho é discipulado. E é a mesma coisa que nós deveríamos estar fazendo uns aos outros. Amém? Conexão cardíaca, pastoreando o coração dos filhos. Eu quero trazer 4 princípios aqui. São princípios temáticos, nós vamos para outros textos para nós entendermos esse tema. E esses princípios eu trouxe como um resumo de alguns livros que no final eu vou falar para vocês e trazer para vocês como recomendação de leitura. Primeiramente, isso eu tenho falado constantemente, submeta o seu coração a Deus. Primeiro, antes de tudo, submeta o seu coração a Deus. Deuteronômio 6, 4, 9 diz assim: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O que regula os nossos afetos, o que regula as afeições do nosso coração é o amor a Deus acima de todas as coisas. Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não amaremos as outras coisas de maneira correta, inclusive filhos. Ou amaremos pouco ou amaremos demais, fazendo dos filhos ídolos. E quando os filhos são ídolos, ou essas crianças crescem frustradas ou crescem irritadas e se afastam de nós. Então nós precisamos primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E olha só, essas palavras que hoje lhes ordeno estarão aonde? No seu coração. Você as inculcará. Olha como tem a ver com educação de filhos, nos seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal em sua mão. Aqui é o ensino da didática. A didática, a Bíblia, antes de surgir didática científica, já trazia princípios didáticos. Qual que é o princípio aqui? Escrever. Colocar na parede. Pega uma cartolina e escreve. Põe aos olhos, para que os filhos vejam o tempo todo. Deve amarrá-las como um sinal em sua mão. E eles lhes serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Entenderam? Mas antes de tudo, nós precisamos cuidar do nosso coração. Meus irmãos, como é possível instruir outros de algo que nós não fazemos e de algo que nós não temos? Como você pode dar algo para alguém que você não tem? É impossível. Você pai, você mãe, você discipulador, você cristão, primeiro precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Devoção, ler a Bíblia, orar, buscar ao Senhor. Porque você não vai ensinar o seu filho a ser cristão se você não é. E por mais assim você falar, não pastor, mas eu sou cristão, já sou, até professei a fé, batizei e tal. Meus irmãos, isso não significa nada. Você é cristão quando você o é na prática. E os seus filhos notam. As crianças têm uma sensibilidade muito maior do que nós adultos. Nós adultos podemos manter a aparência, mas os filhos veem o que é real. Se o pai, que se diz cristão, idolatra o trabalho, idolatra o dinheiro, e durante a semana tudo o que faz é trabalho, dinheiro, avareza e reclamação, esse filho vai aprender o quê? Ser cristão? Aí depois vai falar, não sei onde eu errei, trouxe para a igreja todo domingo e tal, e essa criança desviou, está aí, está no mundo, está nas drogas, está frustrado. Vocês estão entendendo? Não ensinou, porque não tinha nada para ensinar.
Não amava Deus acima de todas as coisas. Ensinou o quê? O amor ao dinheiro, a avareza, a frustração das contas. Nós precisamos amar a Deus primeiro. O seu filho vê você orando, vê você lendo a Bíblia, vê você buscando ao Senhor, vê você na solitude, no fechar do quarto. Você ensinou já o seu filho a orar junto com você? As coisas dessa vida são passageiras, vai passar. E nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Não se engane, as crianças sabem. Sabe o que você adora, mesmo que às vezes você esteja alienado disso. Você sabe o que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que não sabe a sua realidade verdadeira. Ela acha que está tudo bem, mas no final das contas seu coração está cheio de ídolos. Mesmo que você esteja alienado da sua realidade espiritual, no auto-engano. Auto-engano é um dos maiores perigos dos cristãos. No engano próprio. Achando que está tudo bem, e não está. Os seus filhos sabem. Eles conseguem ver para você e ver quem você adora. E eles vão absorver isso. São como esponjinhas, né? Absorve tudo. Então guarde o seu coração. Conexão cardíaca para pastorear o coração dos filhos. Primeiro, você precisa guardar o seu coração. Eu sempre dou o exemplo do avião. O avião, quando você está recebendo lá as instruções, o que fala no momento de despressurização da cabine? Primeiro você coloca a máscara em si mesmo. Depois você vai ajudar um idoso ou uma criança que está ao seu lado. Por quê? Porque se você não coloca em si mesmo, está ajudando lá, demora alguns minutinhos, você desmaia. Sem oxigênio. Você desmaia, dependendo de como é o seu fôlego, você vai desmaiar. E aí você desmaia e a criança que está ao seu lado não consegue colocar a máscara. Morre os dois, se ninguém ajudar. Você precisa se alimentar de Cristo. Senão você vai se matar e matar seu filho. Ou qualquer pessoa que você esteja discipulando. Amém? Segundo lugar, vá além dos comportamentos, investigue o coração. Existe uma grande onda hoje em dia sobre a importância de determinarmos ou condicionarmos o comportamento das crianças. Existe uma linha psicológica que trabalha isso, que é o behaviorismo. Eu não sei exatamente a pronúncia, mas vem de behavior, que é comportamento em inglês. E é uma linha de psicologia que fala que você precisa condicionar o comportamento das crianças através de estímulo-resposta. E nós fazemos muito isso por causa da Super Nanny. Eu também vou ser processado. Então, essa babá, né, Nani? Essa babá é bastante famosa no nosso país por causa do programa televisivo. Ela fazia exatamente isso. Ela trazia estímulos, respostas para as crianças conforme elas obedeciam, para que elas continuassem obedecendo. E parece-me que isso é extremamente prático e soluciona o problema. Correto? Mas não alcança o coração. E para nós cristãos isso é um problema. Então nós precisamos ir além do comportamento. Então temos que tomar cuidado com isso. É uma psicologia humana. E para ir além do comportamento, nós precisamos investigar o coração. Porque a Bíblia nos diz que o problema não está meramente no comportamento. Não adianta você somente fazer condicionamento de comportamento e a criança se tornar um robozinho. Se o coração está distante do Senhor. No máximo, essa criança vai conseguir ser um moralista, um religioso legalista, e nunca vai alcançar Cristo, ou nunca vai chegar a Cristo de fato. E meus irmãos, na igreja está cheio de crianças assim. Legalistas, moralistas, não só crianças, adultos também, que nunca encontraram o evangelho. Por quê? Porque tudo que aprenderam é o quê? Recompensa. Se eu for boa, eu serei salva. Opa, se eu for boa, eu vou ganhar alguma coisa. É o mesmo discurso. E aí batem no peito, graças te dou que eu não sou igual àquela criança fulana. Não é assim? Por isso nós precisamos ir além. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não há árvore boa que produza mau fruto. Ele fala que pelo fruto se conhece a árvore.
Nós já sabemos essa conversa. João Batista também ensinou isso. E o nosso Senhor Jesus Cristo só ratifica essa verdade, que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Mas o que ele está querendo dizer é que não é meramente o fruto. Nós precisamos ir além do fruto, nós devemos ver o que está além, as raízes de fato de tudo isso que está acontecendo. E ele continua dizendo, esse é o texto que nós lemos no início, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de uma erva daninha, nem se apanham uvas dos espinheiros. E a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Como que está o coração o tesouro do coração? A pessoa boa vai tirar do coração o bem. É algo automático. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então vai além, investigue o coração do seu filho. E meus irmãos, só existe uma forma disso ser feito, por meio de comunicação, de muita conversa. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos perguntar, por que você fez isso? O que estava no seu coração? O que você sentiu quando você fez isso? E muitas vezes nós não temos paciência disso. Nós assumimos uma postura de disciplinadores, e a Bíblia nos ensina, sim, que devemos disciplinar, mas não sem conversa. E simplesmente pegamos a varinha e disciplinamos. Sem conversar, sem entender, sem pastorear. E o verdadeiro pastoreio do coração, a verdadeira paternidade vem por meio de relacionamento. É relacional, não é meramente autoritativa, não é indiferente como aqueles pais que não estão nem aí para o que os filhos estão fazendo. Não, é relacional, que comunica amor e limites de maneira equilibrada. Para quê? Para que os filhos cresçam se sentindo amados, mas entendendo os limites e compreendendo que o seu coração precisa de Cristo. Por isso é necessário conversa. Se de tudo que eu falar aqui, você esquecer tudo, pelo menos uma coisa você se lembre, você precisa conversar com seus filhos. Converse, converse, converse. Discipulado é assim também. Converse, converse, converse. Não adianta só chegar e bater sem entender. Tem que conversar, tem que ir mais a fundo, investigue o coração. Olha só o que diz essa citação. Ted Tripp. O comportamento é impulsionado pelo coração. Portanto, correção, disciplina e treinamento, toda a criação de filhos deve dirigir-se ao coração. A tarefa fundamental na criação de filhos é pastorear o coração deles. É um pastoreio. E como nós pastoreamos? Conversando, entendendo, abrindo o coração. Tem que abrir, tem que vasculhar. Olha outra citação, agora da Plumman. Ela é uma mulher, claro, que escreveu um livrinho, Não Deixe Eu Contar Até 3. Depois eu vou recomendar esse livrinho para vocês. Baseado no livro do Ted Tripp. Sensacional esse livro dela. E ela diz, seu primeiro objetivo na correção não deve ser o de dizer aos seus filhos como você se sente sobre o que eles fizeram ou disseram. Ao ler isso aqui foi um tapa na cara, viu? Porque na semana eu falei, Sofia, papai ficou muito triste por isso que você fez. E aí o texto está falando isso. Então não é dizer o que você sente sobre o que eles fizeram ou disseram, primeiramente, claro, mas extrair a causa de tal comportamento. Visto que a Escritura diz que a partir da abundância do coração que a boca fala, você deve ajudá-los a entender o que está acontecendo dentro deles. Para que eles se voltem para Cristo. Por isso que em terceiro lugar, meus irmãos, pregue o evangelho aos seus filhos diariamente. Olha o que diz o Salmo 78. Esse Salmo 78 é um salmo muito utilizado em educação cristã. E é dito o seguinte, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Aqui está na voz em terceira pessoa, porque a ideia é o seguinte, o salmista está escrevendo para o povo de Israel, dizendo, olha, nós não vamos deixar de contar aos seus filhos, mesmo que vocês negligenciem.
Então é uma chamada de atenção aos pais. Por isso que está nessa terceira pessoa. Então não encobriremos aos seus filhos. Contaremos o quê? Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Evangelho é exatamente isso. É a boa nova da redenção. É o resgate. É a verdade que eu já falei aqui hoje, que Deus pode nos dar um coração novo. Tira o coração de pedra, transforma o nosso coração, limpa a sujeira do nosso coração. É essa verdade que nós devemos contar e cantar aos nossos filhos. Nós precisamos pregar o evangelho diariamente. Não pressuponha que o seu filho já é cristão. Não pressuponha isso. Você precisa evangelizar todos os dias os seus filhos, da mesma maneira que você precisa escutar o evangelho. Todos os dias, todas as semanas, você precisa ser desafiado pelo poder do evangelho. Os seus filhos também precisam. Mesmo que eles façam aquela oração típica, a criança sempre faz isso. Nós fazemos isso com as crianças, eu já fiz isso com a Sofia. Sofia, você quer pedir para o Senhor Jesus Cristo habitar o seu coração? Sim, papai. Mesmo que os filhos façam isso, orem pedindo, Senhor Jesus, habite o meu coração. Mesmo assim, continue evangelizando. Não pare. Porque eles vão continuar entendendo da necessidade de Cristo constantemente. Para não ser algo de boca para fora apenas. O evangelho tem que ser diário, meus irmãos. Ah, pastor, é tão difícil evangelizar diariamente. A pergunta é, o que você adora? Quem é o seu Deus? Você assiste a TV diariamente? Você trabalha diariamente? Você acessa o seu Instagram, o seu Facebook diariamente? Quem é o seu Deus? Evangelizemos as nossas crianças. Porque Facebook, TV e todas essas coisas que eu falei, e muitas mais que vocês podem pensar, tem a ver só com esse mundo aqui. Não passa daqui. Evangelizar os seus filhos tem a ver com a vida eterna deles. Tem a ver com, se morrer hoje, no céu estará para todo sempre. Então, não se exima dessa responsabilidade. Os irmãos, constantemente eu oro. Essa responsabilidade primeira é dos pais. Não se exima dessa responsabilidade. Pregue diariamente o evangelho aos seus filhos. Nosso objetivo em sondar o coração da criança é trazê-la à avaliação sóbria de si mesma, como uma pecadora. Ajudá-la a reconhecer sua necessidade de Cristo e ensiná-la a agir, pensar e ser motivada como um cristão. Por isso nós precisamos pregar, porque nossas crianças são pecadoras. Por isso nós precisamos discipular, porque nós somos pecadores. Nós precisamos de discipulado e os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que nós acompanhamos, também precisam. Porque nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Amém? Então pregue o evangelho. E por último, ensine os seus filhos a guardarem a palavra no coração. Danilo leu um texto que eu poderia colocá-lo aqui. Provérbios 3. E nesse texto que ele leu, o pai fala ao filho, filho meu, escute o meu ensinamento, guarde as minhas palavras no meu coração. Provérbios 4. Então, nesse texto que o Danilo leu, nós vemos a necessidade de guardar o ensino no coração. No texto que nós vimos sobre guardar o coração também nos revela essa mesma verdade. Mas o texto que mais fala ao meu coração em relação a guardar a palavra no coração é esse do Salmo 119, 9 a 11, que vocês já conhecem. E quem é pai de adolescente, olha que texto importantíssimo para nós. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, diz o salmista. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, além da evangelização,
As crianças precisam aprender a amar a palavra do Senhor, a respeitá-la como palavra de Deus, autoritativa para suas vidas. Amar e estudar a palavra do Senhor. Isso só vai aprender por meio do exemplo. E amar também obedecer a palavra do Senhor. Porque lá no mundo o discurso é outro. Lá no mundo é assim. Se você é cristão, você é careta. Se você é cristão, tudo é proibido para você. Ser cristão é chato. Obedecer a Deus é chato. E às vezes os nossos pais passamos isso para as crianças. Parece que nos é custoso obedecer a Deus. Não quero fazer isso não, mas a palavra diz, eu tenho que fazer. Faz algo por mera obrigação, sem prazer nenhum. Nós não estamos ensinando as crianças a guardar no coração. Se nós não gostamos de orar, de ler a Bíblia, de buscá-lo e de obedecê-lo, então faça isso, seja o exemplo, para que as crianças guardem, para que qualquer pessoa que você acompanhe guarde a palavra no coração. Você precisa ser o exemplo. Você precisa ensinar na prática o que é isso. E por isso, mais uma vez, voltamos à comunicação. O Ted Tripp diz assim: a comunicação deve ser multiforme, abundante e rica em textura. De todas as formas. É como o texto de Deuteronômio nos ensina. Que você deve falar às crianças, assentado, levantado, andando no caminho, colocando nos umbrais da porta, pintando cartolina, colocando nas imagens, fazendo da maneira criativa que Deus te deu. A comunicação deve ser multiforme, abundante e rica em textura, em pintura, em beleza, em clareza. Necessita incluir encorajamento. Vamos, você vai conseguir. Correção. Olha, você errou nisso. Repreensão, cuidado. Apelo, bora lá. Instrução, é assim que faz. Olha eu fazendo primeiro para depois você fazer. Aviso, tome cuidado com isso. Compreensão, você entendeu o que você está fazendo? Ensino. Olha, a palavra do Senhor diz assim. E oração. Irmãos, não se educa filho sem oração. Você jejua pelos seus filhos, você ora por eles. Se intercede pelos seus filhos. Não se pastoreia a igreja sem oração. Não discipula sem oração. Todos esses fatores precisam fazer parte de sua interação com o seu filho. Por quê? Porque você está treinando. Você está ensinando a guardar no coração a palavra do Senhor. Amém? Para refletir e praticar. Primeiro, eu quero trazer aqui à mente nossa esse provérbio lindíssimo, provérbio 22:6, que diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós entendemos que este é um provérbio, que nós precisamos entendê-lo como um provérbio de sabedoria. E a lógica aqui é que certamente essa criança não se desviará, porque ela foi ensinada no caminho. Mas nós precisamos entender que a conversão dos nossos filhos depende do Senhor, porque é o Senhor que salva. Você não converte o seu filho. Quem o converte é Deus. Você só o evangeliza. Deus que o converte. E você deve submeter a Deus, mas ensina a criança. E de igual forma, no Novo Testamento, um versículo que podemos dizer que é paralelo, nos diz: pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais, e aqui um detalhezinho, é que pai aqui é pai homem. Eu sei que os pais, homem e mulher, devem educar os filhos. Mas aqui Paulo ele está enfatizando que antes de tudo a responsabilidade é do pai homem, que muitas vezes se omite, porque ele é o líder do lar. Nós temos essa dificuldade em português porque pai se refere a tanto homem e mulher, mas algumas línguas a expressão para pai é só para o homem, a expressão para mãe é só para a mulher, e a expressão para os dois é uma terceira expressão. É isso que acontece no grego. Por isso nós entendemos: pais, homens, não irritem seus filhos. Como? Irritando, cobrando demais, fazendo coisas que não seriam necessárias, irritando, sendo alienado na educação deles. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que tarefa mais sublime e mais importante.
e tão negligenciada. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como está seu coração? Olhe para si, não olhe para o outro. Como que está o seu coração? É possível instruir outros acerca de algo que ainda não praticamos em nossas vidas? É possível dar ao outro aquilo que nós não temos? Você quer ensinar o seu filho a ser cristão, mas você o é? Você se espanta porque seu filho entrou na faculdade e lá se desviou dos caminhos do Senhor. Se afastou, entrou na ciência, nas idolatrias, nas promiscuidades, na bebedice. E você se pergunta: onde eu errei? Mas como é o seu lar? Você ora todos os dias com ele, você lê a Bíblia, você ensinou que o mais importante é o inglês, que o mais importante é a natação, que o mais importante é a matemática, que o mais importante é ganhar dinheiro, que o mais importante é ter autorrealização e sucesso, que o mais importante é desfrutar o máximo possível dos prazeres da vida, seja em jogos de futebol, seja em jogos de basquete, seja em filmes e etc e tal. Quem que é o ídolo que você colocou na sua casa? Nós falamos tanto dos católicos que colocam os seus santos em suas casas e falamos: olha lá, estão idolatrando. E na sua tem um ídolozão, bem grandão e feio, bem na entrada. Você só não consegue ver, mas está lá. O seu filho vê. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Como que nós vamos instruir outros aquilo que nós não somos? Você tem buscado se conectar com o coração dos seus filhos? Como está a sua comunicação com eles? Conectar, conexão cardíaca. Toda essa série tem a ver com isso. Como que você está conectando ao coração dos seus filhos? Você está conseguindo? Como está a comunicação com eles? Você entende que o coração dos seus filhos precisa de Cristo? Você os evangeliza? Os ensina a guardar a palavra de Deus no coração? Olha só que citação, agora do Paul Tripp. Paul Tripp também escreveu um livro sobre criação de filhos, apenas não, 2. E ele diz assim: não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Seja na criação e na formação do seu filho, seja no discipulado daquele homem ou mulher que você acompanha. Não há nada mais importante. Até isso nós precisamos ensinar os filhos. Como que você vai ensinar o seu filho a ser um discipulador se ele não vê você discipulando ninguém? Se ele não vê você acompanhando alguém? Se ele não vê você gastando nenhum tempo da sua semana para dar para o outro? Tudo é o seu trabalho, nada o outro, nada a igreja. Como que ele vai aprender a amar o outro e a discipular e a chamar o outro? Vem cá, vamos fazer o discipulado juntos? Vamos caminhar juntos? Não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Curva sua cabeça e olhe.